Olá, hoje eu vim conversar um pouquinho sobre um texto que falou muito ao meu coração. Esse texto encontra-se em 1 Samuel 15, 22. E um pedaço do texto diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Esse texto foi dito para Saul, essa mensagem de Deus foi para Saul. Mas por que, em que contexto Saul recebe essa orientação? Nós precisamos ir lá no início do capítulo, onde a gente vai observar que Deus falou a Samuel que ele deveria ir até Saul e falar para Saul que ele deveria de reunir o exército dele e ir contra o povo dos amalequitas. E Samuel foi até Saul, conversou com Saul, disse o que Deus estava orientando que ele fizesse. Saul saiu, foi ao encontro do seu exército, reuniu o seu exército e foi para a batalha. Mas, ao ir para a batalha, a primeira coisa que ele fez quando chegou no meio do povo foi preservar a vida do rei. E logo depois ele começou a escolher tudo que era melhor, Ele guerreou com o povo, exterminou com tudo aquilo que não prestava e fez, destruindo todo o povo, mas ele preservou os animais, aquilo tudo que era de mais precioso. E ele levou consigo de volta. Deus olhou o que ele tinha feito, ficou triste, desagradado, e ele conversou. Falou de novo com Samuel. Samuel orou e foi ao encontro de Saul. E o que foi surpreendente da atitude de Saul? Antes que Samuel falasse qualquer coisa com ele já veio se justificando e disse que ele havia feito tudo aquilo que Deus tinha pedido a ele. E na realidade, não era uma verdade. E aí Samuel pergunta para ele: mas como que, se você exterminou tudo, eu estou ouvindo o barulho do gado, toda essa barulheira que está por aí? E aí ele diz: isso foi um exército. Os homens que estavam comigo resolveram pegar do melhor do gado, do melhor do que tinha. E aí Samuel fala de novo com Saul que essa não foi a ordem. E aí ele, vendo que estava errado, ele confessa o que fez e coloca a culpa no povo. Ele diz que teve medo, Um dos argumentos dele é que ele teve medo do que o povo iria dizer. E aí eu fiquei pensando, e logo depois desse texto que ele diz que teve medo do que as pessoas iriam dizer, Samuel declara para ele também o que Deus disse a respeito dele. E que a unção dele ele teria perdido a unção, e que Deus não queria mais que ele cumprisse o reinado para o qual ele já tinha sido escolhido. E o que nós podemos aprender com isso? Eu fiquei pensando no que a gente aprende com isso. E a primeira coisa que eu aprendi é que a gente precisa obedecer a Deus acima de qualquer circunstância. Deus tinha dado uma ordem e ele desobedeceu, ele resolveu fazer da forma dele. Uma segunda coisa que eu aprendi é que a gente não deve carregar com a gente aquilo que Deus já falou que a gente precisa deixar. Deus já tinha falado para Saul que era para deixar tudo lá, por mais precioso que fosse. E às vezes na nossa vida a gente carrega tantas coisas que a gente entende ser precioso. E o interessante é o seguinte, que a gente usa isso como sendo para oferecer a Deus, como foi Saul. Saul disse e pegou tudo aquilo, e um dos argumentos dele era que ele levou o que era melhor para sacrificar a Deus. E uma terceira coisa que a gente aprende é que não importa o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, desde que a gente escolha obedecer a Deus. Obedecer a Deus, por isso, é melhor do que sacrificar. Porque muitas vezes o que a gente está fazendo, as pessoas não conseguem compreender.
Mas a gente precisa sempre estar atento se o que a gente está fazendo é o que Deus deseja que nós façamos. Então fica a dica, não se justifique quando você faz alguma coisa que não é o que Deus pediu. Não coloque a culpa nos outros de erros que você está cometendo. E também não tenha medo de fazer a vontade de Deus em troca de agradar os outros. Fica a dica de 1 Samuel 15, 22, que foi dito a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer a vontade de Deus do que sacrificar. Deus quer usar a minha e a sua vida, mas Ele só vai usar aqueles que obedecem.